Bora, Rafael, para as últimas informações sobre Augusto Melo, aí um indiciamento que ocorreu ontem. Muito mais informações nesse vídeo aí com o Vlad da ESPN, já deixando os créditos na descrição, hein? Será que Augusto Melo realmente vai ser empichado segunda-feira? Para mim, não tem mais clima. E se liga só na coletiva que ele marcou para hoje à tarde, novidades agora nesse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, informações todos os dias aqui no canal para fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos com o Vlad então, porque a política do Corinthians ferve, tem muita coisa para acontecer hoje, na segunda-feira, e eu tenho certeza, hein, Vlad, que o seu celular não para de apitar com muita informação pro fã do esporte, hein? O que eu já fiz de ligação hoje, mensagem de WhatsApp, Mari, valeu por um ano praticamente. O Corinthians que vive esse problema político, também um problema na polícia, já que a Polícia Civil de São Paulo fez um inquérito, terminou o inquérito ontem e indiciou Augusto Melo, presidente do Corinthians, por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Também foram indiciados o Sérgio Moura, que trabalhava no marketing do Corinthians, o Marcelo Mariano, no administrativo, além do Alex Cassundé, que é apontado como suposto intermediário no patrocínio da VaidBet com o Corinthians. De acordo com o inquérito que eu tive acesso ali, o inquérito todo, Mari e Bruno, para a polícia, o Alex Cassundé não foi o intermediário do negócio entre a VaidBet e o Corinthians. E o dinheiro destinado ao suposto intermediário iria para contas com ligação com o crime organizado. Então a gente vê todas essas questões acontecendo no Timão. A gente sabe que o delegado demorou praticamente mais de um ano para fazer esse inquérito, porque ele precisava de algumas provas, alguns elementos que ligassem principalmente de onde saiu o dinheiro até onde ele chegou. Precisava de vários extratos, 8, ele só tinha 2. Com o passar do tempo foi conseguindo e depois disso ele terminou o inquérito. Os próximos passos agora, o Ministério Público decide se vai apresentar à Justiça ou não. Se a Justiça acatar, todos eles viram réus. A defesa do Augusto demonstrou bastante indignação com o caso, marcou uma coletiva hoje que estava marcada primeiro, que ia ser realizada no CT Joaquim Grava, depois foi para a Neoquímica Arena. Como o Bruno mesmo disse, o Armando Mendonça, segundo vice-presidente, tentou barrar. Eu conversei com a assessoria do Augusto e, por enquanto, a coletiva está mantida. Lembrando que no dia 26 agora tem a votação do impeachment, com todos esses elementos aí na mesa. O Conselho Deliberativo pode afastar o Augusto Melo do cargo. Volto com vocês. O Vlad, fica com a gente porque é muita confusão, né? De nomes, de situação e, claro, muito sério. A gente desenhou exatamente essa sequência só até terça-feira, tá? Só para vocês terem uma ideia. Hoje, o Breiler, tem a coletiva então do Augusto, que já tem essa questão, né, do Corinthians não querendo que envolva necessariamente as instalações, dependências do clube. Amanhã, então, tem o Corinthians em campo contra o Galo em BH. Na segunda, essa votação, como o Vlad disse, do processo de impeachment. E aí, na terça-feira, o Corinthians também tem um jogo decisivo da Sul-Americana. Então, assim, o time aqui e o andar de cima... Quinto andar lá, né, no Parque São Jorge, é o quinto andar. Quinto andar despencando. Não, e essa tem sido a tônica da gestão, porque sob o comando do Augusto Melo, o Corinthians não tem uma semana de paz. Mesmo quando conseguiu emplacar ali uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, tinha caos político, mesmo quando ganha o Campeonato Paulista quebrando um jejum, o Corinthians vive essa efervescência e agora chegando ao ápice do indiciamento do seu presidente, de ex-diretores. E isso é algo muito grave, porque por mais que o Augusto Melo seja só indiciado, ainda não seja réu, não seja condenado, vai responder por processo, enquanto isso se desdobrar, vai respingar no clube. Por mais, independentemente de onde ele faça a coletiva hoje para se explicar, é natural que exista esse clima interno e de saber. E até o Dorival acabou de chegar, o Augusto Melo quem contratou. Imagina se o presidente é deposto. Ele vai ficar super tranquilo para trabalhar, para tocar o planejamento? O próprio Memphis, jogadores que estão com essa relação de contrato também, né? As outras empresas que patrocinam o clube. E assim, na boa, o Augusto Melo, ele tem todo o direito de se defender, todo mundo merece o direito à ampla defesa, mas se tem uma coisa que ele não é vítima. Ele pode ser inocentado desse processo, mas no mínimo nesse caso, existe má gestão, porque... Um compliance básico, o compliance são regras ali de integridade que empresas de todos os clubes têm hoje
para evitar esse tipo de desvio ou suspeitas parecidas, barraria um contrato como esse. E o Augusto Melo não foi nada diligente. O inquérito policial até, de certa forma, se espanta com a maneira tosca como foi feita essa operação no Corinthians, porque os envolvidos não tiveram nem o pudor de tentar esconder, foi tudo muito às claras. E se o Augusto Melo deixou isso passar, no mínimo ele como presidente prevaricou, foi mal nesse aspecto da gestão. Então, mesmo que ele seja inocentado, já tem uma responsabilidade grande aí. Então, por tudo isso, com o indiciamento, então, antes ele já havia perdido sustentação política. E hoje eu vejo que o Augusto Melo perdeu sustentação moral de continuar como presidente do Corinthians. E nessa falta de pudor, me chama a atenção que, assim, é no primeiro contrato. Primeiro contrato já dá rolo, né? Não tem nem o constrangimento de vamos esperar um pouquinho para ver como as coisas funcionam, né? Vamos fingir alguma coisa. Nem isso tem, né? Que o Augusto se gaba de ter sido o maior contrato da história do Corinthians. E ele alardeou tanto, bateu tanto nessa tecla, e esse contrato pode ser determinante para a saída dele. Porque o processo de impeachment, ele escapou do primeiro, mas agora, esse processo, o motivador foi a má gestão e principalmente a dívida que aumentou no ano passado. Mas esse indiciamento certamente vai ter um peso na votação. E o melhor para ele e para o Corinthians é ele renunciar ou ele provar a inocência? Bruno, eu vejo que ele perdeu sustentação completa e pensando no clube, não no Augusto Melo, e repetindo, ele tem o direito à ampla defesa, ele deveria sair. Porque enquanto esse processo se desenrolar, enquanto houver desdobramento, isso vai ser notícia, isso vai respingar não só no clube, mas no elenco, no dia a dia do trabalho do Dorival. Então eu vejo que o mínimo, né, seria a renúncia do Augusto Melo para se defender, porque não é qualquer coisa, é um indiciamento, é algo muito sério. Para a imagem do Corinthians sim. Olha o texto embaixo. Tem imagem do Corinthians, do Augusto, um texto, né, maior ali falando do Augusto Melo, embaixo, crimes, associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Isso sim, é que de um tempo para cá teve um emborrecimento do povo, né, de forma geral. Isso não é a imprensa que está dizendo. Não. Isso é assim, é claro que alguém que trabalha na TV teve que escrever isso aí, mas não tirou isso né, assim, de um sonho. Isso é um indiciamento policial, isso é um inquérito, isso tem gente investigando isso há algum tempo. E eu fico pensando assim, porque era uma gestão anterior que era muito questionada, durante muitos anos foi muito questionada. Depois de tanto tempo e que estava na cara da gestão do Duílio que ele ia sair, estava na cara que isso ia acontecer, você tem a oportunidade de renovar e no primeiro grande contrato você mostra que você, não é que você vai renovar, é que você está se servindo do clube. Então, sim, eu acho, isso, ainda bem que a gente vive um processo de democracia, né? É legal, a pessoa é eleita e tal, mas dentro do processo de democracia tem também a possibilidade de corrigir. E eu não sou de fazer isso, tá? Mas dando os créditos ao Bruno, eu me lembro exatamente aqui da gente sentado quando o Corinthians ia começar o processo de valorizar o trabalho do Bruno. Às vezes eu preciso. Mas eu lembro direitinho, sentada aqui nessa cadeira, olhando para o Bruno, e o Bruno falou assim, quando a gente vai ver os candidatos à presidência do Corinthians, você não puxa pela página esportiva, você puxa pela página criminal. E aí o Bruno puxou a capivara, falando de várias questões políticas e policiais, né? E aí não é só do Augusto, e o Vlad acompanha, né, Vlad? A gente não estava falando só do Augusto na época. A gente estava falando que o outro candidato já tinha sido conduzido coercitivamente na Lava Jato. Já tinha tido arma irregular apreendida. O André Luiz de Oliveira, que foi o candidato da antiga situação. Exato. Então é isso, né? Se você hoje quer entender o Corinthians, não basta você olhar na página esportiva, porque aí as páginas esportivas são iguais para qualquer clube. Ganhou, perdeu, o técnico vai ficar, não vai. Sim. A questão é que o Corinthians não está no Sport Center, está no Cidade Alerta. Eu tenho uma dúvida que é assim, durante muito tempo a gente viu também que tinha o apoio das organizadas. É isso, também. E assim, a organizada, para quem não é de São Paulo, para quem não sabe como é o Corinthians, a organizada do Corinthians, ela é muito o clube. Ela é muito... Por isso não vai nunca. Né? Assim, ela tá trabalhando no estádio, está lá sempre. Agora, com tudo isso, vai continuar assim, um apoio restrito? Qual que é Vlad, assim, qual que tem sido o posicionamento, Vlad?
Eles não têm mais essa questão do apoio restrito. Eu entrei em contato com várias torcidas organizadas, principalmente o pessoal da direção. O que eles dizem é o seguinte: até o momento eles estavam com Augusto porque não havia nada a ser provado. A partir do momento que tem o indiciamento, que tem as irregularidades apontadas, eles meio que abandonaram essa questão de apoiar o Augusto e deixaram o Augusto para se defender. Então você não tem mais aquela questão do apoio restrito, como foi, por exemplo, em dezembro, quando eles fizeram festa, soltaram fogos, gritaram que não ia ter golpe. O posicionamento hoje deles é muito diferente. E trazendo alguns bastidores também, até para ajudar nessa questão do debate, a gente fala a respeito principalmente da questão do Augusto. O Augusto Melo, o que ele sempre bateu na tecla? De que ele não seria indiciado, que o Corinthians era vítima, que ele passou por todos os processos de compliance jurídico, financeiro, que ele foi o último a assinar a questão do contrato. Que na verdade, assim, o que ele dava a entender é que ele foi, entre aspas, traído por alguém lá dentro. Porque ele só assinou a caneta, mas que teve todo um processo que passou antes de chegar para ele. E ele apostava muito nessa questão, o próprio advogado dele falou na sexta-feira, que o Augusto não seria indiciado. Com o indiciamento do Augusto, ele perde muita força, principalmente pensando na votação de segunda-feira. Antes, você até tinha uma questão equilibrada no Conselho. Com esse indiciamento, a tendência é que o Augusto perca nessa questão da votação do impeachment. Eu conversei inclusive com pessoas ligadas ao Augusto, que eles já dão como cartas marcadas que o Augusto vai ser afastado agora na segunda-feira. O que fica a questão é, ele vai renunciar ou não? O que a nossa reportagem apurou, eu junto com o João França, é que ele não pretende renunciar, que ele vai até o fim. Só que a gente sabe, existe um movimento dentro do Parque São Jorge, alguns diretores forçando para que ele peça renúncia. Então tudo pode mudar. A gente vai ter hoje uma coletiva de imprensa, vamos ver como que vai ser o posicionamento do Augusto. Até o momento, ele vem se mantendo coerente naquilo que ele disse. Desde que eu acompanho o caso, ele vem com o mesmo discurso. Vamos ver se hoje ele vai mudar e também na questão da atitude, né, Bruno e Mari? É porque se ele renuncia, ele não perde os direitos políticos, né, dentro do clube. Em caso de impeachment, aí ele perde os direitos. E assim, dentro do Corinthians, acho que isso que é importante a gente falar. Existem muitas pessoas que são capacitadas, que são honestas. O tamanho do clube, né? Que têm competência para reerguer o clube, que tem essa capacidade financeira que é absurda. Claro que sim. O Corinthians que faz tudo errado, por exemplo, o Palmeiras faz tudo certo. O Corinthians faz tudo errado. Mas o Palmeiras já fez tudo errado já também, fez. com Não, uma tô falando política hoje. até parecida. Tô falando Sim. hoje. Com uma política parecida. O Palmeiras hoje faz tudo certo. O Corinthians faz tudo errado. E eles têm um nível de arrecadação equivalente, semelhante. Olha só o tamanho que esse clube tem. E dentro desse clube existem sim pessoas que são capacitadas, honestas e com competência. Só que essas pessoas não sobrevivem. Nessa política viciada lá dentro, a pessoa não sobrevive. Porque aí tem que fazer acordo com um, tem que dar satisfação para o outro. E esse outro, não é só a situação e oposição. Como a gente está vendo aí, é o crime organizado. Como é que uma pessoa honesta vai sobreviver nesse meio? E será que a SAF vai ser a salvação do Corinthians? Mas é difícil, né? Então, mas o que a gente precisa pensar, e o torcedor corintiano analisar com senso muito crítico, é que se virar uma SAF, quem vai vender são essas pessoas aí. São situação e oposição que parecem ser todos do mesmo lado. Então, é preciso tomar muito cuidado para não vender uma ilusão de que a SAF vai resolver os problemas do Corinthians, sendo que as pessoas internamente e até a própria torcida precisa se envolver mais para tirar o clube dessa lama. Que coisa, hein, professor? O Vladimir até atualizou a questão da coletiva, que é às 3h da tarde, e ia ser no Joaquim Grava, né? Do CT Joaquim Grava. Mas aí tantos jornalistas se inscreveram que teve que ir para um lugar maior, como o Vladimir falou, a coletiva vai ser na Neoquímica. O Corinthians mandou essa mensagem às meia hora, são 10h30, mandaram às 5 para as 10, mudando o local. A coletiva ainda não veio, não foi realizada, mas eu já te antecipo por quê. Ah, é? É. Ele teve uma coletiva semana passada, não foi, professor? Foi. Longa coletiva. Ele vai... Atenção, o professor vai antecipar a fala do presidente Augusto Melo? Até coisas que ele vai falar. Então Primeiro, ele vai negar até o fim. Tudo que for perguntado, ele vai ser negado. E te digo mais, ele vai bater muito na tecla de que é um injustiçado que fez o maior acordo financeiro para a camisa de clube. Pode escrever aí, depois vocês me cobrem. É uma coletiva óbvia. Só isso, professor? Coletiva vai ser o samba de uma nota só. É oposição, é uma pressão política. Que é um complô,
que não podem ver golpe, fazendo coisa certa. Mas já antecipo que vai falar que fez o maior patrocínio de clube de todos os tempos, isso, ninguém disse. Vai ser esse o Não, mas agora caminho. o papo é outro, né? Mas Agora pode o papo até é ser, criminal. ou poderia até ser. Mas o papo tem que ver dele, como, né? O papo dele vai ser o mesmo. O que foi, Mari? Não, a situação agora é criminal, né? Com indiciamento. Então não dá mais para o papo ser só sobre o impeachment. Mas vai ser. Não, eu acredito dele. também, mas ele tentar defender ali o cargo que ele tem no Corinthians já foi para outra esfera agora. E é muito preocupante, porque as acusações são pesadíssimas contra ele e outros personagens de toda essa história. Envolve crime organizado. Então, assim, o nome do Corinthians está num lugar muito ruim da sua história. Em que nunca esteve. É por Muito isso que ruim. é a pior que todas as antecessoras desde 1910. Muito ruim. O presidente preso nunca saiu de lá, não. Meu Deus, hein? Tá. Você está estupefato também, Eugênio? Não? Não. Você já esperava tudo isso? Sim. Sim? Desde que saiu a matéria lá com... Quem fez a matéria, inclusive, foi o Juca Kfouri, né? Kfouri. Isso já tem mais de um ano. Sobre essa história da Vai de Bet, a gente já imaginava um desfecho nesse caminho. Só que acho que demorou. Tem todos os ritos processuais, né, de investigação, etc. e tal, para se chegar a esse indiciamento de ontem. Mas ele estava meio que desenhado assim. Eu te confesso que eu ainda fico estupefato. Gostou dessa palavra? Porque eu também, Abel... Fico pensando na cara de pau dessa gente. Cara, você conversando um pouquinho com as pessoas que convivem no clube, eu tenho vários amigos que são ligados e tal, e que conhecem dos bastidores, né? Tem aqui o Prof, por exemplo, né? A gente sempre ouviu falar muitas coisas que a gente não tinha como provar e tal, mas já se falava muito de bastidores pesados envolvendo a política do Corinthians. E a gente se assustou muito quando viu o nível do debate dos candidatos a presidente do Corinthians. Mesmo. Que realmente, eu sempre falo, assim, não é possível que um clube do tamanho do Corinthians, com a popularidade que ele tem, não possua em seus quadros pessoas de um nível que possam representá-lo melhor do que esses que foram os candidatos que se apresentaram ali. Então, a gente temia muito pelo que viria a acontecer. Aí houve a eleição, ganhou Augusto Melo, e logo no início já surgiram. Primeiro ele tomou várias decisões, ele ali, e, na época o Rubão, que era o cara que articulou a chapa dele, eles falaram coisas erradas, tomaram decisões equivocadas e tal. Mas aí, com poucos meses de mandato, veio a história da Vai de Bet, na matéria brilhante lá do Juca Kfouri, e estava tudo desenhado. A questão é que, enquanto a investigação corria, o Corinthians, a política do clube, porque você vai falar assim, é a chapa que ficou no poder durante muitos anos, que estava trabalhando internamente para derrubar a atual gestão. Só que no âmbito político do clube, tá? Tentativa de impeachment, etc. Só que como é político, esse processo político chegou no momento em que o time estava bem. Então, a questão política tem a ver com a de campo. Não a jurídica, não a policial. Mas o processo de impeachment não foi adiante até agora, porque no momento em que ele chegava à votação e a debate no Conselho, sempre o Corinthians estava ali, prestes a ser campeão paulista, ou naquela arrancada final do Campeonato Brasileiro ano passado e tal. Momentos em que Augusto, estava prestigiado pelo bom desempenho do time. Agora o time está ali meio que num vácuo, né? Meio que não está ruim, mas não está tão mal, mas não está tão bem. E ali chega essa situação em que ele não tem muito onde se agarrar em relação ao desempenho do time de futebol. E, é claro, a pancada que vem depois de um longo tempo da polícia é uma pancada que me parece indefensável. Então aí você vai informações aí da ESPN sobre o indiciamento, a coletiva do Augusto Melo. Cara, não tem mais clima, não tem como passar pano, cara. Não tem como a gente falar que, não é coisa da diretoria. Mano, é a polícia que indiciou, não foi a diretoria do outro lado. Mas a diretoria influenciou. Não tem essa, cara. É a investigação da polícia, da Polícia Civil.
Então não tem o que fazer, cara. Ele tem que renunciar ou se afastar do cargo pra responder a sua defesa, fazer sua defesa em seu nome, no seu CPF, cara, não em nome do Corinthians. Aí o cara marca uma coletiva com os patrocinadores atrás, bonito, né? Bonito, né? Espero que não tenha nenhum patrocinador atrás, cara, um telão, seja um telão escuro ali, preto, e ele sem utilizar nada do Corinthians, na moral, cara. Só tá manchando ainda mais o nome do Corinthians. Cara, na moral, a gente botou fé demais no Augusto, né? Claro que a gente falava que era o menos pior entre ele e o André Negão, né? O Augusto era o menos pior. A gente via a qualidade dos debates lá, que era ridículo, mano. Um pior que o outro. Então, infelizmente, a gente não tem muito pra onde correr. Aí sai o Augusto, vai entrar quem? Vai entrar esses caras, esses bandidos aí da inovação e transparência? Cara, o único jeito é SAF mesmo, mano. Corinthians, mano, se colocar à disposição pra SAF, aparecem umas 20 empresas aí querendo comprar o Corinthians. Claro que eu gosto mais de empresa árabe, que os caras vêm com dinheiro infinito mesmo, é bilionário, trilionário. Os caras arregaçam mesmo. Olha o Bahia aí, mano. O grupo City lá do Manchester City. Então, Red Bull Bragantino é da Áustria, né? Então, mas, cara, olha o Bahia. Timaço, cara, timaço dos caras. Imagina um grupo aí árabe no Corinthians, uma SAF árabe. Os caras vão chegar com tudo, filho. Então, no jeito é SAF, porém, essa cambada aí não vai largar o osso nunca no Corinthians, só vai sair se, mano, houver uma revolução total lá dentro. Coisas que eles não querem, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informação, é pós-jogo, é pré-jogo, é notícia boa, é notícia ruim. Tudo aqui no canal pra vocês, não tem essa. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.